Paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala é o vosso irmão, professor Ronald. Eu sou do Instituto Teológico Metanoem e nosso objetivo é ajudar os irmãos, os professores e todos aqueles que se dedicam ao ensino com estes ensinos, tá? Em nosso canal do YouTube. E aliás, você também já aproveita, faz sua inscrição, tá? Dá um toque no sininho que vai te alertar quando foi lançado as próximas lições, ok? Se inscreva e dá sua curtida, né? Seu like, ok? Nós estamos vendo a lição do segundo trimestre da lição da editora Betel, que é aperfeiçoamento cristão. Então, hoje a lição número 2 tem como título Deus cuida dos que se dedicam a Ele, tá? Lição 2. E nós temos aí nosso texto áureo, está baseado em Mateus 6:33, onde diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. A nossa verdade aplicada diz: a razão de nossa vida é estarmos em comunhão com Deus e servi-lo em todo o tempo. Aí nós temos três objetivos. Primeiro, incentivar a busca da sabedoria divina quanto à administração do tempo. Segunda questão, destacar a necessidade de estabelecer prioridades. E o terceiro objetivo, mostrar que precisamos sempre estar avaliando a verdadeira motivação de nossa dedicação a Deus, ok? São esses três objetivos que estaremos colocando em foco. O texto de referência está em Mateus 6, versículos 31 a 34, e em seguida 1 Pedro 5 e 7. Você pode ler aí tranquila e calmamente. Vamos para a introdução. A introdução diz: é um desafio viver em uma época caracterizada por não tenho tempo. Sendo discípulos de Jesus, precisamos rever constantemente como está relacionada a prioridade e rotina em nossa vida, tá? Então isso aqui já nos coloca algo para pensar. Nós vivemos em um tempo, hoje, numa época onde a maioria de nós diz: puxa, falta tempo, não dá tempo, sempre estou apertado, sempre tem muita coisa para fazer. Será que mudou os tempos? E não precisamos mistificar, tá? Não precisamos mistificar. Vamos pensar. Veja, os homens mais ricos do mundo, eles contam com 24 horas por dia. E os homens mais miseráveis, mais pobres, tá, do planeta também contam com 24 horas por dia. Os homens mais sábios contam com 24 horas por dia. Os homens sem sabedoria, sem conhecimento, também contam com 24 horas por dia. Ou seja, o que estamos querendo colocar para você? A questão não é o tempo em si, tá? Mas como nós administramos a nossa vida, as prioridades que nos colocamos no dia a dia, ou se meramente vivemos dentro de uma rotina, tá? É isso que nós vamos pensar um pouco nesta lição. Nós vamos já para o tópico 1, quando nos diz o uso do tempo dado por Deus, tá? E vamos subdividir em 3. Primeiro ponto, voltando ao princípio da humanidade. Depois, Deus supre as necessidades. E depois, Faraó associou a adoração com ociosidade. 3 pontos neste primeiro tópico. Então vamos lá, o uso do tempo dado por Deus.
Como estamos usando o nosso tempo? Como discípulos de Jesus Cristo, precisamos lembrar que Deus é o Senhor do tempo. Portanto, somos tão somente mordomos do tempo. Tá? Isto é importante compreendermos. Como estamos usando? O tempo que hoje está em nossas mãos é um tempo que não é nosso, é um tempo que Deus nos confiou. Aliás, o pastor de saudosa memória, pastor Benício da Conceição Araújo, ele sempre dizia que um segundo que se passa é um milagre que não se repete. Um segundo que se passa é um milagre que não se repete. E é certíssimo, tá? Porque como eu administro, como eu valorizo o tempo, tá? Onde eu estou investindo o meu tempo, como estou utilizando, querendo ou não querendo, segundo a segundo vai se acabando o meu dia, tá? Daqui a pouco, né, já vamos passar para outro dia, você vai passar para outro dia. Então a vida é assim, e nós precisamos pensar nisso. Somos administradores de Deus, tá? E Deus é o Senhor do tempo, né? Então, como é que eu estou administrando? Como é que eu estou vendo, tá? O meu tempo, né? Eu estou usando bem aquilo que Deus me confiou, né? Quando falamos que Deus nos confia, estamos falando da questão tempo aqui, tá? Nesse contexto. O Salmos 31:15 diz: nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Olha só, nas tuas mãos estão meus dias, ou seja, querendo ou não querendo, tá? Deus controla, tá? Deus nos deu um tempo. Tá certo que às vezes nós podemos abreviar o nosso tempo de vida aqui na terra, porque a Bíblia diz que aqueles que honram pai e mãe, eles têm uma promessa, né, de longos anos de vida. Ou seja, o oposto é o contrário, o oposto é verdade também, né? Aquele que não obedece, que não honra pai e mãe, pode ser ceifado mais brevemente. Não porque Deus ceifa, mas porque a própria pessoa se expõe aos perigos. Bom, como estamos usando o tempo é a questão aqui a se pensar. Então vamos lá. 1.1. Voltando ao princípio da humanidade. É importante destacar que quando o ser humano foi criado, o Senhor Deus já tinha estabelecido tempos determinados e dias e anos, conforme Gênesis 1, versículo 14. Uma coisa que você tem, ou que nós temos a admirar de Deus, é que Deus é excelente administrador e gestor. Excelente quando Ele coloca tempos determinados, dias e anos, e Ele estabelece um plano para cada propósito. A Bíblia diz que o próprio Cristo, Jesus, Ele veio aqui a este planeta, né? A segunda pessoa da divindade, se faz carne num tempo determinado por Deus, na plenitude dos tempos, tá? Então vamos entender que Deus sempre tem um tempo determinado. Deus abençoou o homem, capacitou, depois o instruiu e designou tarefas e mantinha um relacionamento contínuo com o ser humano. A Bíblia diz que logo do início Deus já deu tarefas a Adão, né, para ele colocando nome nos animais. E também ele disse: olha, ao entardecer, todos os dias você vai estar comigo no jardim, onde nós estaremos comungando ou dialogando, mantendo comunhão, mantendo relacionamento, tá? Então Deus, tá? Ele capacitou o homem para que ele tenha relacionamento com ele. Nesse interim, 1.2 diz: Deus supre as necessidades. Interessante notar que enquanto o primeiro homem se dedica às tarefas designadas pelo Criador, como o caso de lavrar a terra, guardar o jardim, nomear os animais, Deus percebeu a importância de Adão ter uma ajudadora, né, ou uma adjutora, como alguns textos dizem,
ok? É interessante porque Adão, né? Adão, ele está aqui no seu dia a dia trabalhando e ele nem sabe o que ele precisa. Você percebe uma coisa interessante? Ele não sabe o que precisa. Ele está cuidando das suas coisas, ele não sabe em si. Mas Deus sabe, Deus percebe a importância de Adão ter uma adjutora, ou alguém que o apoie, alguém que esteja do seu lado, alguém da mesma espécie com quem possa dialogar, com quem possa estar no seu dia a dia. E então nesse contexto, né, como de si mesmo o homem não consegue perceber todas as suas necessidades, tá? Deus supre isso. Então, além disso, nem sempre sabemos o que é realmente bom ou não para nós. Olha, perceba isto. Isto que Deus faz em relação ao homem, né? Que eu não sei o que eu preciso em si. E também não sei o que é bom ou não para mim. Por isso, o autor dos Efésios, Paulo, disse: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. É interessante isto, porque o que o texto está dizendo? Deus, ele sabe o que você precisa. Tem coisas que você precisa que nem você sabe que você precisa. Então, quando nós pedimos algo, quando oramos, pedimos ou pensamos, tá? Aqui o texto diz, né? Deus nos dá, tá? Muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. É claro, quando a gente está pedindo é porque a gente tem algo em mente, ou seja, estamos pensando em algo que nós precisamos. Mas o bom aqui da parte de Deus é que Deus sempre vai te dar além, muito mais além, muito mais abundante, tá? Então, o princípio de Deus é isso. Deus sabe o que eu preciso, Deus sabe, tá, o que é bom para mim, tá? E neste contexto da nossa lição de hoje, é que nós precisamos ter essa percepção. Eu vou procurar, tá? Eu tenho uma vontade, eu tenho um desejo, eu tenho um objetivo, tá? Mas eu vou procurar me submeter à vontade de Deus. Senhor, o que o Senhor acha que é o bom para mim, o melhor para mim, ok? 1.3. Faraó associou adoração com ociosidade. Êxodo 5:8 diz: nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Veja, estas são as palavras de Faraó. Quando Moisés chega diante de Faraó e disse: olha, nós queremos adorar o nosso Deus, Faraó disse isto: peraí, vocês querem adorar a Deus? Vocês têm tempo para isso? É porque vocês não têm nada para fazer, por isso que vão adorar a Deus? Vocês estão ociosos, por isso que vocês dizem: vamos sacrificar ao nosso Deus. Veja que a interpretação de Faraó é que as pessoas procurariam adorar a Deus só porque não tem nada para fazer. E isso é importante nós compreendermos, porque às vezes nós mesmos como cristãos, às vezes deixamos a transparecer isto. Quando dizemos: não tenho tido tempo para ler a Bíblia e dedicar-me à oração, o que eu estou dizendo com essa mensagem? Se eu não tenho tido tempo para ler a Bíblia e dedicar-me, será que estamos achando que a vida devocional só é possível quando sobra tempo? Olha só. Será que nas minhas palavras, nas minhas atitudes do meu dia a dia, quando eu não dou meu tempo não me dedico à leitura da Bíblia ou à oração, será que realmente é essa a mensagem, né? Pense direito, tá? Nós às vezes, eu mesmo estou falando de nós, tá? Às vezes dizemos: não dá tempo, tá? Na verdade, nós estamos dizendo que se sobrar tempo,
eu vou adorar a Deus. Se sobrar tempo, eu vou ler a Bíblia. Se sobrar tempo, eu vou conversar com Deus. Tá? E não podemos pensar assim, não podemos agir assim, porque este é um pensamento, né, que não condiz com a nossa vida cristã. Ou eu tomo uma iniciativa, né, de criar tempo, né, como alguém já disse, né, quem quer fazer, né, quem quer, né, ele cria a oportunidade. Quem não quer, ele cria uma desculpa, tá? Então vamos pensar muito bem como é que estamos usando o nosso tempo, qual é a prioridade desse tempo. Então na parte 2 vamos entender melhor que é preciso estabelecer prioridades. Primeiro ponto, ou subponto, a garantia dada pelo Senhor. Segundo subponto, o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E o terceiro, aproveitar as oportunidades. Vamos lá. É preciso estabelecer prioridades. Num contexto de correria e muitas ocupações, para suprir as necessidades fundamentais da vida, há a tendência de nos afastarmos de nossas responsabilidades no cuidado da vida espiritual e no serviço do reino de Deus, tá? Então essa é a tendência hoje é essa, tanta coisa, nós às vezes nos ocupamos inclusive de tantas coisas de Deus que não temos tempo para conversar com Deus. Você está entendendo? Tá? Nós às vezes procuramos cuidar das coisas de Deus, mas não temos tempo para falar, nos relacionar com Deus. E isto é que estamos tentando nesta lição que percebamos. Eu coloquei aqui um quadrante de tempo que é proposto por Stephen Covey no seu livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, tá? E eu quero compartilhar com você isto. Primeira questão é a frase: não priorize a agenda, agende as prioridades, tá? Ou seja, não se deixe levar no automático. Aprenda a discernir o que é prioridade na vida, tá? O que é necessário, o que é importante. Então, neste quadro nós temos dividido em 4 partes. A primeira parte, urgente e importante. A segunda parte, não urgente, mas importante. A terceira parte, urgente, mas não importante. E a quarta, não urgente e não importante. Veja, quando a primeira parte diz urgente e importante, este quadrante, tá, é algo, né, como exemplo colocado aqui, são algumas questões de crise. Tá? Acontece uma emergência e você tem que sair correndo, é urgente, tá? É uma reunião importante. Você, o que faz essas questões urgentes? Ela atua sobre você, grita para ser atendido. Tá? Não dá, nossa, tem que correr, é urgente, tá? Então algo emergencial. A segunda questão é não urgente, mas importante, que é a sua missão e metas. Mas não pedem estas metas, essa missão como missão, é uma razão de vida, e meta é algo que está para o futuro. Elas não pedem para serem atendidas agora, elas não pedem. Agora, algo que você realiza e trará, né, resultados que farão a diferença, tá? E somam na missão e meta, isso aqui que é urgente, é importante. Já que eu vou enfatizar mais o 2 daqui a pouco, mas deixa eu falar do 3. Urgente, mas não importante. O que é urgente, mas não importante? Por exemplo, é atender um telefone. Hoje em dia, as empresas, né, ligam continuamente para oferecer promoções, para oferecer seguros, para oferecer um monte de coisa. Então, se o telefone está tocando, é urgente? É, mas é algo que eu posso delegar para alguém, né?
Ou se não, simplesmente, dentro do meu contexto da necessidade, eu posso desligar esse telefone no momento, ok? Então, urgente, mas não importante. E o quarto quadrante é o mais perigoso, é o que mais rouba, tá, do nosso tempo, porque não é urgente e não é importante. Por exemplo, seria assistir uma televisão, um filme, televisão em si, tá? Reuniões não necessárias e outras coisas sem valor. Estas coisas você tem que aprender a dispensar. Não é errado você assistir a sua televisão, tá? Mas precisa você, esse assistir vai mudar a sua vida, é importante de fato, vai somar com tua meta, né? Então você vai ter que avaliar, porque tem muitas vezes nós perdemos muito tempo em coisas supérfluas, coisas sem valor. Agora, o quadrante 2 que eu quero enfatizar, este quadrante é onde você deve investir para trazer mudanças na tua vida, tá? Não é urgente, mas é importante. A sua missão. Qual é a tua missão de vida? Qual é a meta? Tá? Aonde você quer chegar? Tá? Em quanto tempo você quer chegar? Então, a missão e meta, como são realmente algo que do dia a dia e tem um futuro para frente também, às vezes não chamam a urgência, mas eu tenho que aprender a realizar as tarefas que vão somar com a minha missão e meta. Tá? Eu vou trabalhar para que os resultados das minhas decisões, das minhas prioridades de hoje, façam a diferença, tá, para meu amanhã. Tá? Então, quando você pensa em administrar a tua vida, tá? Administrar a tua vida dentro do teu tempo, pense nisso. O que é prioridade que vai somar com a missão da minha vida, com a minha meta e vai fazer a diferença. Amém? Vamos correr aqui a garantia dada pelo Senhor. O Senhor Deus nos conhece, Ele sabe da tendência humana, é insegura, há insegurança, aliás, dúvida e instabilidade diante da realidade da vida. Para o seu povo não se preocupar com sua terra enquanto ia adorar ao Senhor, Ele disse em Êxodo 34, 24: ninguém cobiçará a tua terra. Quando subires para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor teu Deus. Olha só, Deus está dizendo: eu vou cuidar incluso dos desejos internos de algumas pessoas. Às vezes alguém, pode estar preocupado: eu vou adorar a Deus, mas quem vai olhar minha terra? Quem vai cuidar minha terra? Porque nesse contexto de Êxodo, as pessoas subiam até Jerusalém, iam até Jerusalém, ou seja, deixavam a sua terra. Não era igual hoje, onde havia várias igrejas, várias congregações. Não, aqui nesse caso teriam que ir para Jerusalém. E Deus disse: fiquem tranquilos, porque ninguém cobiçará. Olha, um desejo interno. Deus está dizendo: mesmo os desejos internos, eu vou fazer, tá, que sejam submetidos à minha vontade. Ninguém vai cobiçar a tua terra quando você for adorar a Deus. Ou seja, fica tranquilo, vai me adorar. Não se preocupa, deixa que eu cuido da tua terra, ok? 2. O reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. O texto diz assim: não é a vida, Jesus falando, tá? Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário. Mateus 6,25. O que esse texto, ou nesse texto, Jesus está nos dizendo? Perceba que ele faz um questionamento. A vida, ele coloca acima de tudo. Ele disse: a vida é mais do que o mantimento, e o mantimento é mais do que o corpo.
tá? Então, tem pessoas, tá, que às vezes valorizam tanto o corpo, tá? Vamos colocar assim, investir o corpo, do que esquecem de investir no seu alimento, tá? Então eles vestem bem, mas comem mal. Outros, tá? Outros, está dizendo o texto, se preocupam tanto com o alimento que não vivem o seu momento, ou seja, não valorizam a vida. Elas trabalham tanto para comer que não vivem a sua vida. E Jesus está dizendo, mais é a vida do que o mantimento. Mais é o mantimento do que o corpo, né? E o corpo mais do que o vestuário, tá? Você pode ver na parte final o vestuário, tá? Então aprenda a estabelecer prioridades, valorize a vida. Você está vivo? Amém, então glorifique a Deus, não fica resmungando porque hoje você comeu um arrozinho com feijão simplesmente. Você pode mudar isso amanhã, tá? Amanhã pode estar melhor a tua vida, tá? Se você está vivo, dá glória a Deus. Olha o que mais diz o versículo 26. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? O que Jesus está dizendo aqui? A ave é cuidado por Deus. Quem é esse Deus? O vosso Pai. Se o teu pai cuida de um passarinho, olha só, de uma ave, uma mera criatura, ele não vai cuidar de você? Vai ou não vai? Jesus está perguntando, tá? Se Deus, tá? Ele é poderoso, tá? Para cuidar de um passarinho, ele se preocupa em dar o alimento para o passarinho, como ele não vai cuidar de você? Então, essa é uma questão que você tem que responder para você mesmo, tá? Será que você tem menos valor que um passarinho? Que é mera criatura? Então, fique tranquilo, tá? Não fique preocupado, porque se Deus cuida dos passarinhos, com certeza vai cuidar de você. Agora, neste contexto, no versículo 24, Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, tá? Neste caso, Mamon é o Deus da riqueza. O que Jesus está dizendo? Onde é que está o teu coração? O teu coração está em viver para agradar a Deus, para servir a Deus, ou o teu coração está amando as riquezas a ponto de abandonar Deus? Lembra daquele jovem, o jovem rico que chega para Jesus e disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus, resumindo a questão, disse: olha, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e segue-me. O que faz esse jovem? Dá as costas para Jesus. Ou seja, o coração dele estava no dinheiro, ele estava amando as riquezas. E Jesus disse: não dá, ninguém pode servir a dois senhores, ok? Agora, versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando digo buscai primeiro, ou quando diz o texto, buscai primeiro o reino de Deus, o que é o reino? O reino é o domínio de Deus sobre a vida da pessoa. Quando eu digo buscar o primeiro reino de Deus, estou dizendo que eu vou buscar, ou eu vou deixar que Deus reine sobre a minha vida, e eu vou me sujeitar a plenamente aquilo que Ele me diz na sua palavra. E que em consequência, o que tem? Todas essas outras coisas, vos serão acrescentadas. Veja, Deus não quer retirar nada de você, ao contrário, Deus quer acrescentar. Quando eu não busco o reino de Deus, aí é que eu saio perdendo. 2.3, aproveitar as oportunidades.
vamos aproveitar bem cada oportunidade. O contexto é quanto a importância de andar como sábios. Nós devemos remir o tempo, nós devemos valorizar o tempo. Efésios 5:15, eu vou ler aqui melhor, Efésios capítulo 5, versículo 15 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo os tempos, porque os dias são maus. O versículo 16 acrescentei, ok? Então, aqui a ideia, quando diz aqui, vede como andais, vede prudentemente como andais, essa a ideia, é ver, isto é, ser cuidadoso, observar rigorosamente como andamos. A questão é de descobrir a linha clara do que é direito e depois mantê-lo estritamente, então, como não correr com incerteza. Ou seja, eu vou observar qual é a linha que tenho que andar, vou descobrir claramente e depois vou me manter nesta linha. Eu vou ser cuidadoso, rigoroso, para não me desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas permanecer neste caminho. Vede como andais. E Colossenses 4:5 também diz, remindo o tempo. Ou seja, quando eu não ando dentro do propósito de Deus, dentro dos princípios de Deus, eu não estou remindo o tempo, estou perdendo meu tempo. Então devo aprender a aproveitar as oportunidades. Vamos agora para o 3, a importância do discernimento. 3.1, uma dedicação sobre a aparência, aplicação aos vossos corações, aplicai os vossos corações, aliás, e esclarecimentos à luz da Bíblia. Primeiro, a importância de discernimento. Nossa dedicação a Deus deve ser resultado da ação transformadora da palavra de Deus e do seu Espírito em nós. Ele sonda e conhece nossos corações e pensamentos. Olha só, isso é importante. Eu estou me dedicando a Deus? Eu estou servindo a Deus? Agora, essa minha dedicação é fruto, é resultado da ação de Deus na minha vida? Ou eu tenho alguns interesses ocultos nesse servir a Deus? O autor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, diz que ele discerne entre os pensamentos e os propósitos. Deus discerne entre os pensamentos e propósitos. Ou seja, Deus sabe muito bem qual é o propósito que eu tenho quando eu vou servir a Deus, qual a intenção que está no meu coração. No Salmo 139, versículo 1 e 4, diz assim, 1 ao 4, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Olha só, eu tenho que então entender que não dá para enganar a Deus. Não adianta eu aparentar algo, porque Deus sabe onde está a minha intenção, qual é o meu propósito, E agora, neste ponto, nós vamos ver uma dedicação sobre a aparência. No 3.1, o povo de Israel chegou ao ponto de participar das cerimônias religiosas e cumprir o calendário litúrgico, porém com a mente voltada para os seus próprios interesses, focando o que era material e secular. Olha só, o texto de Amós 8, 5 ao 6 disse que eles estavam no culto, estavam oferecendo o sacrifício a Deus, mas pensando, quando que vai terminar esse culto para poder cuidar das suas coisas, Você pode ler o texto, é bem claro nesse aspecto. Agora,
era Israel, agora eu tenho que pensar no meu caso, né? Se eles tinham essas motivações estranhas, né? Ou seja, eles estão oferecendo a Deus o sacrifício, mas pensando em outras coisas. Como discípulos de Cristo, precisamos estar sempre avaliando a verdadeira motivação de nossa dedicação a Deus. Eu estou no culto pensando no dinheiro, né, que eu tenho que conseguir para pagar minhas dívidas, estou preocupado com a dívida, ou mesmo dentro da casa do Senhor eu estou preocupado com a posição que eu vou alcançar se eu me dedicar a Deus, né? Um pódio, a luz, né, focado em mim, né? Qual é a motivação? Tá? A verdadeira motivação eu tenho que avaliar. Cada um de nós temos que avaliar a situação. Servir a Deus, sim, mas com a motivação correta. 3.2 diz: aplicai os vossos corações. Encontramos essa exortação 2 vezes em Ageu, no capítulo 1, versículo 5, 7 e depois o 2:15. Vamos ler só Ageu 1, 2 ao 5, onde diz: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Porventura, não é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, tá? Ou seja, as vossas decisões. Esse contexto de Ageu, o que nos conta? Se você lê Ageu dentro do seu contexto, diz que o templo do Senhor estava sendo reformado, e para a reforma, para a construção, por falta de recurso financeiro. Agora, por que está faltando recurso financeiro? Porque o povo de Deus não está contribuindo com a obra. E quando o Senhor pede para eles, né, através, claro, dos seus servos, para contribuir, eles dizem: não veio o tempo ainda, né? Não é o tempo de reconstruir a casa do Senhor. No tempo certo a gente vai contribuir. E Deus então disse: tudo bem, não é tempo para construir a minha casa, mas é tempo para deixar a vossa casa forrada, tudo bonitinho, enquanto a minha casa está deserta, enquanto a minha casa está abandonada. Veja, disse: considere os vossos caminhos. Isso está certo? Deus está dizendo: está certo você desprezar o que é meu só para valorizar o que é teu? Nesse contexto, Deus não está pedindo nada mais, tá? Deus o que pedia aqui? Pedia o dízimo, um percentual, né, que nós já falamos isso na lição anterior, né? Aliás, antepenúltima lição, tá? Falamos de dízimos e votos, tá? E Deus disse: vocês não estão sendo fiéis comigo, tá? Então, aplique o vosso coração. Pensa, o que vocês estão valorizando? O 3.3, esclarecimento à luz da Bíblia. Em todo o tempo precisamos refletir na palavra de Deus para evitar conclusões precipitadas, interpretações particulares e expectativas pessoais equivocadas. Por que estamos dizendo isso? Porque quando falamos em se dedicar a Deus e que Deus vai nos abençoar e que Deus vai cuidar de nós, tem pessoas que interpretam isto como se o crente não passa, né, por aflição, oposição, adversidade, tá? Mas não é isso que a Bíblia diz, tá? O cuidado de Deus não é sinônimo de ausência, de aflição, oposição ou adversidade. Não, tá? Porque até isto, na verdade, é bom. Estas aflições, oposições e adversidades construem o caráter do cristão. Em Romanos 8:28 diz: e sabemos que todas, olha só, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
Então, todas as coisas, seja as coisas boas, seja as coisas ruins, tá? Ou seja, as aflições, adversidades, todas as coisas contribuem para o meu bem. Difícil entender isso? Difícil, mas vamos para um exemplo prático, tá? José do Egito. Você lembra daquele José que foi vendido por seus irmãos, né? Que foi jogado no poço, depois vendido, depois foi parar no Egito, foi vendido no mercado de escravos, depois foi parar na cadeia. Depois de 12 anos de estar na cadeia, diz a palavra de Deus que ele foi honrado de estar sentado no trono, ao lado de Faraó. E nisto que vemos o Gênesis 45, 8, quando os irmãos de José chegam para José pedindo perdão, porque fizeram isso, lhe venderam como escravo para o Egito. O que José disse? Não fostes vós, olha só, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Isto é a sabedoria, tá? Esta é a sabedoria divina, esta percepção que cada cristão deve ter, tá? Cada um de nós devemos ter. O que José está dizendo? Eu não tenho nada a perdoar, tá? Porque vocês, né, me jogaram no poço, me enviaram aqui para o Egito. Não, na verdade eu entendi que Deus estava no plano de Deus, tudo o que aconteceu, tá? Todas as adversidades da minha vida somaram para o plano de Deus. Então eu entendo que Deus me enviou para o Egito, tá? Então, meu irmão, minha irmã, entenda isto, Deus é soberano. É claro, vamos abrir uma parêntese, né? O apóstolo Pedro disse: se vocês estão sendo perseguidos por causa do nome de Cristo, é justo. Mas se vós, disse Pedro, tá? Estáis sendo perseguidos por se intrometer em assuntos alheios, sofreis com certeza, né, por merecimento, tá? Então vamos discernir essa coisa aqui, tá? José não sofreu aqui perseguição por mau caráter, tá? Aqui a perseguição que ele está sofrendo, né, é por inveja dos outros. E em Gênesis 41, tá? Vamos ler rapidinho aqui, o versículo 51 e 52 diz: José ao primogênito chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Tá? Então, duas coisas: Deus fez esquecer das aflições da casa do pai, dos trabalhos. Ou seja, antes eu pensava que meus irmãos, né, é que me provocaram essas dores, que meus irmãos me enviaram para o Egito, mas agora eu entendi que não foi eles que me enviaram para o Egito, foi Deus que me trouxe. Segunda questão: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Ou seja, eu entendi que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Então compreenda igual a José, Deus tem o melhor para você. Concluindo, nós vimos hoje, tá, que nós incentivamos você a buscar da sabedoria divina quanto à administração do tempo. Também destacamos a necessidade de estabelecer prioridades e mostramos que precisamos sempre estar avaliando a verdadeira motivação de nossa dedicação a Deus. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. Muito obrigado por sua companhia. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, tá? E compartilhe para que outras pessoas também sejam beneficiadas com esta videoaula. Deus te abençoe. Muito obrigado. A paz do Senhor.